Dizem que a nossa liberdade acaba onde a do outro começa. Dizem que devemos lutar por nossos direitos. Mas eu nunca levei isso ao pé da letra. Até porque, quem iria questionar algo que estava funcionando? Quem iria sair da sua zona de conforto sendo que a situação não o afetava? Lembro-me bem de como as coisas começaram a mudar. Mas não aquela mudança, aquela que nos traz benefícios. Era aquela que nos trazia a dúvida, que nos presenteava com medo e com a incerteza. Então, todos sabemos que o Brasil era muito rico, principalmente por causa da cana. E por causa disso, vários países tentaram invadir, entre eles os holandeses. Então, com a união de negros, índios, brancos e mestiços, dia 19 de abril de 1648, nasceu o Exército Brasileiro que conseguiu expulsar os invasores. Foram liderados por Henrique Dias e também outros que tiveram grande importância nesse momento histórico foi Vidal de Negreiros e Felipe Camarão, mostrando que a nossa terra tinha dono, e esses líderes do movimento, eles se tornaram patriarcas muito importantes na nossa história. Mas, obviamente, não foi isso que realmente aconteceu. Precisamos falar de Calabar. Se ele era tão importante, por que ele não tá aqui? Por que você não falou dele na aula? Então, quando os holandeses tentaram usar a estratégia de segurar os portos, sufocando o comércio, a tática não funcionou porque os moradores eram autossuficientes e começaram a usar os rios da região para escoar o açúcar. Eles também tentaram usar táticas de guerra usadas na Europa, usadas em campo aberto, mas por causa da Mata Atlântica também não funcionou. A WC tentou usar também emboscadas e ocuparam a Bahia por 11 meses. No exército, tinha Matias de Albuquerque, escravos alforriados, comandados por Henrique Dias, indígenas, comandado por Felipe Camarão, e Calabar, que conhecia muito bem a região. Todos defendiam seus interesses, porque foi prometido bens, propriedades para todo mundo que lutasse pela WC. Nisso, a Holanda decide ir para Pernambuco, onde a produção de açúcar era muito maior. Os holandeses mudaram de tática, eles se aliaram aos indígenas, também conheciam a região, e ofereceram liberdade a eles. E também para Calabar eles ofereceram bens, propriedades e patentes que ele não conseguiria se ele tivesse se aliado a Portugal. Por ser mestiço. E também ofereceram aos escravos alforria, né, os escravos que ainda não tinham sua liberdade, se eles lutassem por 5 anos pela WC. Essa tática funcionou, a WC conseguiu fechar alguns rios e alguns senhores de engenho fugiram para o interior e queimaram seus engenhos. Outros não, ficaram, mas também nem se aliaram nem se opuseram à WC. Em 1632, o Matias consegue capturar Calabar. Ele é enforcado, esquartejado e tem partes do seu corpo penduradas em lugares onde oferecia resistência. Ele foi julgado como traidor e é isso aí. Veio a crise do açúcar junto com epidemias e secas, e para ajudar, outros lugares na América também estavam produzindo açúcar. Isso fragilizou a WC, que saiu do Brasil. Os senhores de engenho deixam de apoiar a WC, os indígenas também se perdem a aliança por falta de cumprimento das promessas, exatamente. E os mercenários também por falta de pagamento deixam de apoiar a WC. Os senhores de engenho e os soldados vão para o interior do Brasil fazer concorrência com os escravos fugidos na ocupação. Eles competem entre si pela ocupação, e todo esse processo fragiliza a WC, que perde terras e acaba resultando na Guerra dos Guararapes. Em 1654, Portugal contrata mercenários e a Marinha Britânica, fazendo com que a WC saia e deixe o litoral brasileiro seguro. Não podemos falar de Calabar porque ele é traidor? Não sei. Não podemos. Aqui no livro, o senhor falou muito sobre vários pontos, e aqui no livro nem tudo aparece. Ele fala bastante sobre Nassau. Nassau, que até mesmo ajudou os senhores de engenho. Olha aqui, ele implantou
o modelo holandês reprimiu abusos, assegurou a liberdade de crença de todos. Ele fala até que ele construiu uma cidade. Por que ele fez tudo isso? Por interesse próprio. E Calabar? Por que não fala de Calabar? Porque, na verdade, esse livro ele só evidencia as conquistas portuguesas. E em momento nenhum ele fala de algum personagem que não foi um nobre. Você não pode falar sobre isso. 1968. Final de novembro. Fui chamada de traidor. Traidor da minha própria pátria, aquela na qual nasci e cresci. A mesma pátria que um dia me dera voz, naquele dia, me calou. A gente não pode continuar abaixando a cabeça. A situação está cada dia pior e a gente não pode continuar se escondendo. Cala a boca, Bárbara. Fala baixo. Não vou falar baixo, a gente precisa lutar, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso. Realmente, nós precisamos nos unir aos universitários, porque é necessário que a força do movimento cada vez seja maior. Isso. Vai ter uma manifestação dos universitários. Devemos ir. Vamos. Que país é esse? Sol da liberdade em raios súditos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade. 28 de março de 68, vimos Edson, que protestando em apoio aos seus colegas contra o fechamento do restaurante estudantil Calabouço, no Rio, ser assassinado a tiros pela PM. Não podíamos deixar que ele fosse apenas mais um desaparecido, mais um número, um dado. Por isso, o carregamos e não o abandonamos com a PM. Desde então, a onda de atos contra o governo cresceu no país. Povo sim, ditadura não. UNE caiu na ilegalidade. Nós, estudantes, acabamos virando ameaça e caindo na mira do regime. Fazemos um pedágio para bancar o congresso da UNE. Maria Antônia, ali mesmo onde a USP se encontrava. Tudo era incerto. Estávamos expostos à violência, à opressão. Mas, para nossa surpresa, quem nos atacou naquele dia foram os estudantes da Mackenzie, estudantes que defendiam uma posição de opressão, a violência do governo e eram contra a UNE. O pedágio acabou, em meio a alvadas, pedradas e tiros. Rui foi censurada, pois foi considerada ofensiva ao governo. O que de fato era verdade, pois para Chico e para Rui não havia traidor. Calabar não traiu, pois não havia pátria ainda. E se prestarmos atenção, os personagens apresentados na peça fazem todos alusão a grupos considerados traidores pelo governo na época da ditadura, tais como grupos homossexuais e estudantes. Para Chico e Rui, cada um defendia seus próprios interesses naquela época, o que acontecia também na ditadura. Por isso, não haviam traidores. Ninguém traiu ninguém. Calabar era apenas Calabar. Cala a boca, Bárbara!